Paz e graça, meus queridos. Deus abençoe a todos. Vai estar aqui compartilhando com os irmãos aí uma palavra de Deus. E eu vou aqui falar sobre a divindade de Cristo. Vou dar início aqui a uma série de temas de suma importância, né, para a nossa vida espiritual. E eu já vou começar aqui com o livro de João. Nós sabemos que João ele era chamado de discípulo amado de Cristo. Por que João era chamado de discípulo amado? Porque sempre quando Jesus ele estava pregando a palavra, esse discípulo, João, ele ficava ali bem próximo de Jesus, bem pertinho de Jesus para ouvir as pregações de Jesus. O que isso nos leva a refletir? Isso nos leva a refletir o quanto que nós devemos estar próximos de Cristo em nossas vidas. E João ele já começa o seu livro já falando sobre esse assunto, sobre a divindade de Cristo. Lá em João 1, versículo de 1 a 3, João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então aqui João está falando sobre o Verbo. E a pergunta é: quem é esse Verbo? E ele dá essa resposta no versículo 14. Ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui João está dizendo que o Verbo se fez carne. Jesus se fez um ser humano para habitar no meio de nós. Jesus deixou o seu trono no céu, deixou a sua coroa, deixou a adoração dos anjos, deixou a sua glória e veio ao mundo de pecado 4.000 anos depois que iniciou o pecado, para dar a sua vida, o seu sangue precioso por cada um de nós. Isso é um amor incondicional, né? O que quer dizer um amor incondicional? Um amor infinito pela raça humana caída. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Se a frase terminasse aqui, nós estaríamos todos perdidos. Mas graças a Deus a frase ela não termina aqui, ela continua. Ela diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E João ele expressa a seguinte palavra. João diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira. Quando João ele expressa essa palavra de tal maneira, é porque ele não consegue expressar a profundidade do amor de Deus por ele e por cada um de nós. Então ele fala de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui, nesses textos aqui, nós identificamos que o Verbo é Jesus. Então se nós identificamos que o Verbo é Jesus, eu vou fazer a troca, eu vou trocar, né, a palavra verbo por Jesus e a palavra ele por Jesus, porque quando está falando ele aqui, está citando o verbo, né? Então eu vou trocar essas duas palavras por Jesus e vamos ver o que vai acontecer. Eu vou citar aqui normal e depois eu vou fazer a troca. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Trocando agora, no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Jesus estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por Jesus e sem Jesus nada do que foi feito se fez. Percebemos aqui então, irmãos, que Jesus é o nosso Criador, né? É o Criador do universo. É isso que o texto está querendo nos dizer. Os anjos não caídos queriam dar a vida deles pela raça humana, mas a vida de um anjo não poderia pagar o preço do pecado. Somente o próprio Criador é que poderia pagar esse preço, porque um anjo é uma criatura, um ser criado. Somente o próprio Criador poderia fazer isso. E Jesus, ele veio e pagou esse preço. Se Jesus não tivesse vindo, nós estaríamos no mais profundo abismo da perdição. Mas ele veio. E nós observamos aqui que a palavra de Deus fala que ele nos amou primeiro. Antes do ser humano ser criado, Deus já nos amava. Por isso, ele nos criou. Então agora, irmãos, só basta nós aceitarmos. Só basta nós aceitarmos essa graça. A graça divina de um Deus que nos amou incondicionalmente. Agora, João, ele expressa a divindade de Jesus. E o apóstolo Paulo também, ele vem trazendo essa expressão para nós. E um texto conhecido que está no livro de Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Vamos fazer a troca igual nós fizemos no livro de João. E diz assim a palavra: porque em Jesus foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Jesus e para Jesus. Então aqui no começo do versículo está falando que Jesus, ele criou as coisas visíveis e as coisas invisíveis. As coisas visíveis, tudo que a gente consegue ver a olho nu, as plantas, as flores, os frutos, as árvores, o sol, a lua, as estrelas, tudo que a gente consegue ver foi Jesus que criou. É o que o texto está falando. E também está falando que ele criou as coisas invisíveis. Por exemplo, anjos. Anjos são invisíveis. A gente não consegue ver os anjos a não ser que Deus permita que a gente veja. Então também Jesus criou os anjos. Uma pessoa que eu estava estudando a palavra, a pessoa perguntou assim: mas se Jesus criou os anjos, então ele criou Lúcifer? Sim, ele criou Lúcifer. Mas quando Jesus criou Lúcifer, Lúcifer era um anjo perfeito nos seus caminhos. Lúcifer comandava as orquestras de música no céu. Lúcifer era um querubim ungido da guarda. E ele era um guardião dos mandamentos de Deus. Até que houve maldade nele e ele não pôde mais ficar no céu. O livro de Apocalipse chama ele de dragão. E o dragão, com sua cauda, ele arrastou a terça parte das estrelas do céu. Dragão significa Satanás. Cauda significa engano. E estrela significa anjos. Traduzindo, o dragão, Satanás, com sua cauda, com seu engano, ele arrastou a terça parte das estrelas, um terço dos anjos desceram. Agora, a gente imagine o grau de potencialidade que Satanás tem de enganar. Satanás enganou um terço dos anjos do céu. Imagine o que ele não pode fazer conosco se nós não estudarmos as Escrituras. Já imaginou?
Então, nós precisamos estar vigilantes, estudando diligentemente a palavra de Deus, porque senão ele vai nos enganar, como já enganou a muitos que já perderam suas vidas e também perderam a salvação. No final desse versículo fala que tudo foi feito por ele, por Jesus e para Jesus. Na verdade, nós somos de Jesus por duas vezes. Uma pela criação, que nós vimos no livro de João, porque ele nos criou, e a outra pela redenção, porque ele nos resgatou do pecado através do seu sangue. Onde que nós podemos confirmar isso? Vamos para o livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19, que diz assim a palavra do Senhor: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, a qual tem da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aqui, primeiramente, está falando que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele quer habitar em nós. Aqui, ó. Porque o nosso coração espiritual não é aquele coração que bate no peito. O nosso coração espiritual é a nossa mente, é onde o Espírito Santo quer habitar e trabalhar e falar conosco. Mas para que ele possa habitar, o nosso corpo precisa estar limpo. Porque se o nosso corpo não estiver limpo, ele pode até fazer o trabalho, mas ele não vai conseguir fazer o trabalho que ele gostaria de fazer em nós. Por isso, nosso corpo precisa estar limpo. E no andamento do versículo fala que nós não somos de nós mesmos. Já viu aquele ditado que às vezes as pessoas dizem assim: ah, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Já viram? Essas palavras, essa frase, ela está completamente errada à luz da Bíblia, porque aqui está falando que o nosso corpo não é de nós, não é nosso, né? E no versículo 20, dá aquele ponto que está em Colossenses 1,16, que diz assim: pois foste comprado por alto preço. Na tradução Almeida, né, que é o que eu estou lendo aqui, fala por preço, porque foste comprado por preço. Mas eu gosto muito da tradução, nesse ponto aqui, eu gosto muito da tradução King James. Na tradução King James fala que nós somos comprados pelo um alto preço. Eu acho que é mais plausível, né? Um alto preço. Porque foi o sangue derramado na cruz do Calvário. Então esse foi um alto preço, foi um preço impagável. Por mais que nós tentemos pagar, a gente não vai conseguir. É impagável. E aqui também fala: glorificai a Deus o que? No vosso corpo. Agora, a gente observa que lá no livro de Romanos, deixa eu ir no livro de Romanos 12, versículo 1, dá também uma dica sobre esse assunto de 1 Coríntios, que diz assim, ó: portanto, irmãos, exortai-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que? O vosso culto racional. A nossa mente. Nós temos que ser bem taxativo nas decisões que nós devemos tomar. E as decisões que nós devemos tomar têm que ser direcionadas à palavra, à Bíblia. E aqui no versículo 2 continua dizendo: e não vos conformeis com o esquema ou a moda deste mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Aí a gente olha, o livro de Gênesis, olhando para o plano da redenção e ainda continuando na questão da divindade de Cristo. Aí a gente olha para Gênesis 3:21, que diz assim a palavra: E o Senhor fez túnica de pele para que Adão e Eva pudessem se vestir. Agora vem a pergunta para nós: por que Deus fez túnica de pele para que Adão e Eva pudessem se vestir? Deus falou com Adão e falou com Eva: de toda árvore do jardim comerás, mas daquela árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia que dela comerdes, certamente morrerás. E ele acrescentou para Eva: não se afaste do teu esposo. Mas quando Eva estava ali perto, próximo da árvore, Adão não estava perto, porque a serpente conversou com ela. Adão não estava ali. E aí que a gente observa que essas palavras que Deus falou com Eva, Ele também está falando conosco. Não se afaste de Cristo. Porque se nós nos afastarmos de Cristo, o inimigo ele se aproxima. Da mesma forma que ele se aproximou de Eva e a enganou. Da mesma forma que ele se aproximou do povo de Israel. E o povo de Israel entrou em apostasia quando se afastou de Cristo. E Eva comeu o fruto proibido. E no momento que ela comeu o fruto, Adão e Eva, a vestimenta de Adão e Eva não era essa vestimenta artificial que nós usamos hoje, de pano. Era o brilho de glória, eles se vestiam como anjos. Era uma vestimenta de brilho de glória. Mas no momento que ela comeu o fruto, houve um afastamento entre o homem e Deus. E ali ela perdeu essa vestimenta. E Adão não foi enganado. Quando ela vinha de longe, Adão já percebeu que ela não estava com essa vestimenta e ela tinha cometido algum erro. Mas Adão, ele ficou com medo de perder a esposa. Na verdade, ele perdeu a fé naquele momento. E ele também acabou comendo do fruto e os dois foram expulsos do Éden. E a partir de então eles começaram a se cobrir com folha de figueira. Mas a folha de figueira, ela seca e morre. E eles pegavam outra folha e a folha secava e morria. Então eles viram que precisava da justiça de Cristo. Eles estavam nus, tanto fisicamente como nus espiritualmente. E Deus agora oferece a justiça de Cristo para eles. E Deus fez túnicas de pele para que Adão e Eva pudessem se vestir. Para que Deus fizesse uma túnica de pele para que Adão e Eva pudessem se vestir, um animal teve que ser morto. Mas que animal foi esse que morreu? O livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz assim: todos os habitantes da terra o adorarão, aqueles cujo nome não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui em Apocalipse está dizendo que um cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, para que Adão e Eva pudessem se vestir, um cordeiro teve que ser morto, um cordeiro imaculado teve que ser morto, sem mancha. Agora, quem era esse cordeiro? O livro de João, ele vai dar essa resposta para nós. O livro de João, capítulo 1, capítulo 1, versículo 29, diz assim, João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha em sua direção, e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
aqui nós percebemos que Jesus ele foi identificado como o Cordeiro. Aqui João, esse João aqui não é João, o apóstolo João, não. Esse João era João Batista. E João Batista, ele era primo de Jesus. Porque João era filho de Isabel e Isabel era prima de Maria. E Maria foi visitar Isabel. Isabel estava grávida de João Batista de 6 meses. Agora, quando João Batista e Jesus, e Maria também estava grávida de Jesus através do Espírito Santo. E quando João Batista nasceu, ele foi morar no deserto da Judéia com os pais. E Jesus, quando nasceu, ele foi morar em Nazaré com seus pais terrenos. E João Batista e Jesus, eles não se conheceram, porque eles passaram toda a infância e juventude longe um do outro. Não se conheciam. Agora, João Batista era um homem inspirado pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo agora, ele fala com João. João, na mente. João, ele é o Cordeiro. E João olhou, viu Jesus vindo de longe e apontou o dedo e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus estava vindo para se batizar. Acha que Jesus precisaria se batizar? Não, Jesus não tinha pecado. Jesus ele se batizou para dar exemplo para mim e para você. Agora voltando aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 21, agora nós vamos entender aqui o plano da redenção. Porque quem estava aqui conversando com Adão e Eva era Jesus. Porque a palavra de Deus fala que Deus o Pai, nenhum ser humano jamais viu, a não ser por intermédio do Filho. Então, em toda a passagem do Antigo Testamento aqui está falando de Jesus. Quando fala Senhor, está falando de Jesus. Agora Jesus, para a gente poder entender, eu vou falar com as minhas palavras. Jesus agora falou para Adão assim: Adão, o salário do pecado é a morte. E eu falei para você não comer do fruto, e você comeu. E você então deve morrer. Mas você não vai morrer não, Adão, porque eu vou dar a minha vida por você. E Adão agora diz assim: mas Senhor, eu pequei e o Senhor vai dar a sua vida por mim? E Jesus então diz: se eu não fizer isso, Adão, você deixa de existir. E eu te amo demais para deixar que você não exista. Estou falando aqui, irmãos, de uma morte eterna. Porque Adão morreu, mas ele vai ressuscitar naquele grandioso dia. E Jesus fala assim: eu vou dar a minha vida por você. Mas você vai ter que fazer algo, Adão. Você vai ter que se arrepender dos seus pecados. E a única forma de arrependimento é através do sangue do Cordeiro. Você vai ter que pegar um cordeirinho imaculado. Você vai fazer um altar de pedra. Você vai colocar esse cordeiro sobre esse altar de pedra. Você vai colocar a mão sobre o cordeiro. Você vai fazer uma oração. Simbolicamente você vai transferir os seus pecados para este cordeiro que vai morrer pelos seus pecados sem culpa. Da mesma forma que Jesus veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados sem culpa. Então aqui está a representação do Cordeiro através de Jesus pela raça humana, o plano da redenção. Agora, quando nós olhamos para os filhos de Adão no capítulo 4, nós podemos também ter uma informação importantíssima sobre este assunto. Gênesis capítulo 4 fala de Caim e Abel. Caim era o filho mais velho e Abel o filho mais novo. E aqui nós vemos aqui uma entrega completa e uma entrega parcial. E a gente vê que até certo ponto eles estavam igual na sua oferta, né?
mas quando chega um certo momento, eles mudam. Um faz a entrega total e o outro faz uma entrega parcial. E Deus não nos quer pela metade. Deus, ele nos quer inteiro. Ele não nos quer pela metade. E Abel, ele ofereceu o sacrifício perfeito, porque ele ofereceu um cordeiro. E ele estava dizendo assim: eu sou um pecador e preciso de arrependimento. E a única forma de arrependimento é através do sangue do cordeiro. Abel conhecia isso, Abel sabia isso. Caim também sabia isso. Mas Caim não aceitou, porque Caim ofereceu os frutos da terra. E os frutos da terra não derrama sangue. A gente observa que isso aqui tem uma ilustração muito importante, porque se a gente analisar, Abel fez um altar de pedra, Caim também fez um altar de pedra. Até aqui tudo bem. Abel ofereceu um holocausto, Caim também ofereceu um holocausto. Até aqui tudo bem. Mas aí daqui para frente já muda. Abel ofereceu o cordeiro e Caim ofereceu os frutos. E foi os melhores frutos. Mas Deus não aceitou os frutos de Caim. Por quê? Caim estava dizendo assim para Deus: eu não preciso do cordeiro para ser salvo. Eu sou salvo pelos meus próprios frutos. Era isso que Caim estava dizendo para Deus. Se Caim estava dizendo que não precisava do cordeiro, então ele estava falando que não precisava de Cristo, porque o cordeiro representava a Jesus. Então Caim estava dizendo assim: eu não preciso do cordeiro, não preciso de Jesus para ser salvo. Eu sou salvo pelos meus próprios frutos, pelos meus próprios méritos. E aí eu pergunto, nós podemos ser salvos por nós mesmos? Não podemos. Só pelos méritos de Cristo, só pelo sangue derramado. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. É essa a mensagem do plano da redenção. E aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Percebemos que céus aqui está no plural, né? Então nós sabemos que existe mais de um céu. Esse lugar que nós habitamos aqui é o primeiro céu. Por exemplo, se nós olharmos para cima, nós vamos ver o azul do céu. Se o céu estiver limpo, né, a gente vai ver o azul. Esse azul do céu são as gotículas de água que evapora da terra. A ciência chama isso de atmosfera. Até onde tem esse azul é o primeiro céu, onde nós habitamos, é o nosso habitat, tem oxigênio. O segundo céu, a ciência chama de estratosfera, onde está o Sol, a Lua e as estrelas. O terceiro céu é onde Deus habita. Lá nós não temos ainda muita informação, mas a palavra de Deus, ela nos diz assim: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não penetrou no coração do ser humano, é tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus está dizendo assim para nós: olha, na terra, mesmo depois do dilúvio, ainda tem muitas coisas bonitas. E realmente tem. Temos ilhas, temos montanhas muito bonitas, temos praias, temos cachoeiras. Mas Deus está dizendo assim para nós: não se deslumbre com essas coisas, porque o que eu estou preparando para aqueles que me amam é muito maior. E eu pergunto para vocês querem conhecer essas maravilhas que Deus está preparando? Porque Ele está dizendo que o que Ele está preparando, nenhum olho humano viu e nenhum ser humano ouviu. Agora, no versículo 26, estamos indo para
finalização, no versículo 26, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo o animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Então aqui no começo do versículo aqui, está falando que Deus está dizendo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Percebe que está no plural, né? Tem mais de um ser criando aqui. Quem está falando isso aqui é o Pai, o ancião de dias. E ele está dizendo, façamos. O Pai também, ele é o Criador, mas o Pai também, ele é o mantenedor, porque ele mantém tudo o que o Filho cria. E quando Deus, o Pai, fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, o Filho começa a criar todas as coisas e no sexto dia também cria o homem. Agora, no versículo 2, nós vamos encontrar a terceira pessoa da divindade, né? Onde está o Espírito Santo nessa história? No versículo 2 diz assim: A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então nós estamos vendo aqui a atuação do Espírito Santo. Então nós encontramos aqui toda a divindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Já ouviram falar da palavra Trindade? A palavra Trindade, ela não é encontrada na Bíblia. Em nenhuma parte, você pode olhar de Gênesis e Apocalipse que você não vai encontrar essa palavra na Bíblia. Por quê? Porque essa palavra, ela foi feita pelo homem. Ela foi originada do homem. A palavra Trindade não tem na Bíblia. Então, o que eu digo para os irmãos, a forma mais correta e mais segura de se falar é divindade. Porque lá nos mandamentos de Deus, no terceiro mandamento, lá fala, não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então a gente tem que ter reverência quando a gente for falar o nome de Deus. Tem que ser com reverência. E então eu acredito que é bem mais seguro, né? Porque essa palavra Trindade é uma palavra comum. E a forma mais segura, então, é seres divino, divindade. Que nós possamos aqui, né, ficar com esta mensagem no nosso coração e que a palavra de Deus ela continue, né, nos alimentando para que a gente possa buscar cada dia mais o conhecimento da verdade. Eu vou aqui estar fazendo um momento de oração para a gente concluir esse vídeo, né, essa live. Amém? Grandioso Deus, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade aqui a qual o Senhor nos tem concedido. Que o Senhor possa trabalhar a cada dia nos nossos corações, trazendo, Senhor, o alimento espiritual para as nossas almas. Que o Senhor possa nos direcionar no caminho seguro, mesmo sabendo, Senhor, que o caminho seguro é o caminho estreito, difícil acesso, mas nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, nos prepararmos para a Sua breve volta. Por isso nós te agradecemos por esta oportunidade, é o que te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.